Olá, está no ar mais um podcast Eu e Elas, comigo, Isa Mendonça. E você já sabe que aqui é o nosso ponto de encontro com histórias reais, leves, inspiradoras e cheia de conexão para você. Minha convidada de hoje é uma mulher espetacular, fiz questão de convidá-la, é Jaqueline Teubner Guast. Pois é porque é alemão, né, gente? Então, falei certinho? Teubner Guast. É isso aí. Olha, Jaqueline possui mais de 35 anos dedicados ao turismo e ao intercâmbio internacional. Uma vida empenhada em transformar sonhos em experiências. Aqui no estado do Espírito Santo, foi uma das primeiras turismólogas com formação no Rio de Janeiro e também estágio nos Estados Unidos. Usa as viagens como ferramenta de educação e transformação. Já visitou mais de 30 países, olha que bacana isso. Mas nunca deixou de lado a família e os seus valores. Sempre teve o apoio de seus pais e, com muita fé, manteve o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, com foco na educação internacional dos filhos. Jaqueline possui uma atuação presente e sólida aqui no turismo. É reconhecida diretora franqueada da Experimento Vitória. Já foi uma das diretoras da ABAV, que é a Associação Brasileira de Agência de Viagens, e participa em projetos voluntários e redes de negócios. Tem muito mais coisa, mas a gente vai ficar por isso aqui mesmo, né, Jaqueline? Com certeza, né? Eu comecei a trabalhar com turismo, na realidade, com 17 anos, como guia de turismo. Hoje eu vou fazer 64 anos, então é uma longa trajetória. De muito aprendizado também, né? A gente aprende e vai passando para as pessoas que estão do nosso lado o conhecimento da gente. Então, eu sou realmente uma eterna apaixonada. Comecei com meu pai, que me apresentou o turismo, né? Ele era jornalista, depois avicultor, e minha mãe, que sempre apoiou. Então, é uma trajetória muito rica, de sempre muito apoio. E depois veio o marido, que sempre acreditou nessa questão da educação internacional, que meus pais me proporcionaram fazer intercâmbio naquela época, né? Eu fiz apoio mesmo. Eu fiz intercâmbio, fui fazer faculdade no Rio, fiz o estágio, e sempre com apoio do meu pai e da minha mãe na época. Aí eu casei e meu marido, porque eu viajava e muitas vezes deixava os meus filhos, né, pequenos, minha mãe me apoiou com ele, trabalhando, então ele sempre acreditou muito, foi um parceiro, é um parceiro até hoje. Que bacana. Desse apoio à família também. Isso é muito importante, quando a gente tem esse apoio, a gente consegue ir mais longe, né? Sim, ainda mais que, o que acontece, eu tinha nenê, eu sempre tive uns partos com muita facilidade. Você teve quantos filhos? Três filhos. É a Tati, o Igor e a Raíza, né? A Tati, minha mais velha, vai fazer 40, o Igor 35 e a Raíza 33. E com um mês voltava a trabalhar. Né? A gente não tinha licença maternidade, não. E amamentando. Como eu sempre trabalhei perto, né, onde o escritório, né, há 42 anos eu estou ali no centro da praia e sempre morei ali nos arredores. Aí eu consegui ir para casa, amamentava, voltava, então ia conciliando a maternidade e a vida profissional. Sim. Agora vamos falar aí do intercâmbio. Você acredita que esse processo, né, de ver uma pessoa transformar a vida por meio de um intercâmbio é possível? Cada vez mais as pessoas têm buscado isso? Você está tocando num assunto que é fantástico. Porque se pensarmos há muitos anos atrás, qual era o pensamento? Intercâmbio é para aquela pessoa que tem uma condição financeira diferente, né? Hoje em dia, se eu consigo me organizar, eu tenho assim, situações concretas que a pessoa começa a se organizar. Por exemplo, na faculdade, eu quero fazer uma pós. Depois de ter terminado minha faculdade aqui no Brasil. A pessoa vai se preparando academicamente, né? Porque eu tenho provas, certificações a tirar. Certo. E financeiramente também. Então, hoje, tudo é planejamento. Tem programas para meninas, por exemplo, au pair, meninas até 26 anos, que são experiências fantásticas no exterior. Qual é o segredo?
planejamento e ver as diferentes opções que podem encaixar dentro do meu orçamento e como eu vou me organizar. Engraçado que na semana passada a gente trouxe aqui também uma mulher e ela falou exatamente sobre o planejamento. A importância da gente se planejar em tudo na vida. Porque o sonho de ir para outro país fazer um intercâmbio, muita gente tem. Agora, para você tirar esse sonho do papel, você tem que fazer o planejamento. E sabe outra situação que eu rodo muito faculdade, sabe? E uma outra situação que eu sinto o medo, o receio. Às vezes as pessoas se fecham com receio de, será que é para mim? Então, e já cria um bloqueio antes de procurar. Pode ser que realmente não seja, né? A gente tem N situações, mas se eu já começo achando que não é para mim, eu nunca esqueço, eu estava em uma faculdade e chegaram várias meninas e tal, aí falaram assim, é o quê? Eu falei, aqui a gente dá orientação de intercâmbio. Aí elas falaram, eu vou sair porque com certeza não é para mim. Aí eu falei assim, tá, qual é a sua área de atuação que você está estudando na escola? Aí elas falaram assim, a gente está fazendo pedagogia. Aí eu falei, você sabe que nós temos um programa fantástico. Você faz sua faculdade, você vai se preparando, formada, com um custo que eu tenho certeza que é muito... Que vai caber no seu bolso. Aí ela falou, não. Eu falei, pois é, você está em qual período? Primeiro período. Eu falei, se prepara e a gente vai te dando as orientações. E é um programa, se você gosta de criança, primeira coisa, você gosta de criança? Gosto. Então, vamos entender sobre o au pair, que é um ano que você trabalha nos Estados Unidos. Recebe, sabe? Então, o que acontece? É o medo do perguntar. E o medo do novo, o medo de sair. Eu acho que o medo, ele tá de uma maneira geral na vida da gente. A gente só precisa de fazer uma cara feia para ele e ir, né? Eu falo que eu gosto muito de ir assim, em faculdades ou conversar com um grupo de pessoas dos 50 a mais, porque também tem esse receio. Né? Eu estou com 60, vou fazer 64. O que acontece? A pessoa 50, 60 começa a pensar, isso não é para mim. Já passei da idade. Hoje tem grupos que são o Seniors Project para pessoas que querem ter uma experiência de viagem, de intercâmbio, e o próximo eu posso fazer sozinho. E isso dura quanto tempo? Por exemplo, nós temos um grupo agora para setembro que são 2 semanas. Malta com Sicília, para você entender o que é. Eu estou com um casal, amigo nosso, que está agora na Inglaterra. Jovens como eu sou, de 60, na faixa de 60, é a segunda experiência deles, se aposentaram e estão curtindo. Então, o que nós temos que ter, realmente é o que você falou, esse medo que a vida acaba nos colocando num casulo, seja um jovem, seja um adolescente, seja um senior, a gente vai se fechando. E agora não, a gente tem que procurar qualidade de vida, desafios, comunicação. É verdade. Né? Que são, eu falo, a base dos soft skills. Porque através de eu desenvolver minhas habilidades, eu tenho que desenvolver ao longo da minha vida. Eu estou sempre aprendendo. A gente tem que ter isso em mente, que a gente está sempre aprendendo. Jaqueline, como foi para você ter sido assim, uma das primeiras turismólogas do estado? O que te impulsionou a seguir esse caminho? Quando eu fiz a faculdade, na época que eu fiz, você poderia ir para o caminho de trabalhar em projetos, como na época eu tinha fácil acesso, a gente era Rio de Janeiro, então a sede da Embratur era ali em Laranjeiras, você poderia trabalhar na parte de desenvolvimento de projetos, ou então seguir para a iniciativa privada, tá? Aí, quando eu terminei a faculdade, ainda fiquei algum período trabalhando no Rio, mas eu sempre me identifiquei com a iniciativa privada. Aí eu vim para Vitória, que meu marido é daqui, a gente é daqui, né? Eu fiquei noiva e vi que através da parte do turismo, seja ele turismo de lazer ou educacional, eu
realmente eu tinha muito a poder contribuir com as pessoas, ajudar as pessoas a acreditarem que são capazes, seja um programa de uma semana, 10 dias, 12 dias, 6 meses. Então, assim, dentro do meu, assim, da minha perna que eu quero chegar, que eu tenho coragem de dar aquele pulinho, aquele primeiro pulinho, sabe? Então, como é que é esse primeiro pulinho para eu poder dar? Isso, eu não estou falando só de adolescentes, não. Sabe, é de um leque grande de diferentes pessoas. O executivo. Quais as habilidades que a pessoa desenvolve no intercâmbio desses, por exemplo? Olha, uma das maiores, eu te digo, é a base, a comunicação. Porque se a gente pensar hoje em dia, como é que hoje nós nos falamos? Pelo Instagram, Sim. Facebook, WhatsApp. Agora, face to face, como nós estamos aqui, dificilmente ou a gente fala através de um Google Meet, mas pessoalmente o encarar que está diminuindo muito. E isso está fazendo uma falta danada, porque as pessoas estão deixando de se comunicarem de uma maneira legal. É como se estivesse desaprendendo a conversar. Isso, e as pessoas estão ao mesmo tempo criando uma certa defesa de não entender a capacidade de comunicação delas. Porque tudo eu jogo no Google, eu jogo, sabe? E aí eu tenho o que eu vou falar, o que eu devo falar. Quando eu estou falando espontaneamente com você, num bate-papo, no network, eu tenho que ter conteúdo. Sim. Né? E hoje o jovem está tendo realmente, porque ele para pesquisar, ele tem conteúdo. Mas eu tenho que saber colocar esse conteúdo numa conversa. E aí, o intercâmbio, você vai o quê? Você vai frequentar uma escola, que pode ser desde aprimoramento do idiomas, até uma especialização de fashion, uma especialização de engenharia, alguns cursos de medicina. Você tem, né? O leque é muito grande. Ou simplesmente passear. E para tal, eu vou ter que ter uma rotina local. Ou no supermercado. Aí eu vou conhecer, vou encontrar as pessoas. Sabe, a comida é diferente. Então, tudo isso faz com que eu aprenda que eu tenho dúvida, o que eu tenho que fazer? Eu falo, eu tenho que speak up. Eu tenho que perguntar, eu tenho que falar, hablar, né? Então, assim, esse que é o encanto de você poder ter essa possibilidade de viajar. E eu te falo que o viajar não precisa só ser o exterior, não. Se eu vou para o sul do país, por exemplo, eu tenho uma gastronomia diferente. Eu tenho ali uma rotina diferente, é mais fria. A gente já está sentindo frio. O sul é mais frio. Então, se vai para o Nordeste, já é outro estilo. Já é o Nordeste estilo. Maravilhoso, o Sul maravilhoso. Nós temos o Centro-Oeste, o Norte. É o sair e conviver com essa diversidade que nós temos aqui no Brasil também. Você acha que o turismo do Brasil, de um modo geral, e assim, o turismo no Espírito Santo, ele poderia ser mais bem explorado? É uma pergunta importante, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Quem está no meio mesmo, você sabe as situações adversas que você tem. O Brasil é um país lindo. Como eu te falei, o meu primeiro curso que eu fiz foi como guia de turismo. Acredito, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu falo que a gente é uma joinha entre dois grandes estados que possuem um turismo muito forte, que é a Bahia e o Rio de Janeiro, né? São dois, fora Minas Gerais, que a gente, né? São Paulo. Então, mas ao mesmo tempo é muito rico estarmos aqui. Que são quando por exemplo, o paulista vem aqui, fica encantado. E isso, o capixaba, nós temos raça, sabe? Que ou a gente tem o alemão, tem o italiano. No norte do estado, a gente tem um negro que chegou, né? Eu fui aluna do professor Hermógenes da Fonseca, quando eu fiz meu curso de guia. Historiador, ele tem livros maravilhosos. Então, nós temos um estado muito rico e com muita diversidade. Claro que nós não temos, como São Paulo, que eu falo que ali é a esquina que você acha pessoas, né? Diferentes raças, culturas. Mas nosso estado é muito rico e é muito preservada essa riqueza que nós temos.
Então, é uma questão de tudo, vai aos poucos, os estados, está todo mundo querendo que o Brasil cada vez mais tenha Cresça, né? esse turismo mostrado de uma maneira bonita. Você tem uma ideia, quando eu fiz minha faculdade no Rio, como é que era? O turismo era mais conhecido, existia um programa chamado de Sargentelli, as mulatas de Sargentelli. As mulatas de Sargentelli. Você lembra? Então, Tinha um programa de TV, né? Você vê há quanto tempo isso. E agora o Brasil, ele é conhecido pelo cinema, pelos pontos... Não apenas pelo carnaval e futebol. Né? Que são riquíssimos, Sim. né? Demonstrações culturais muito ricas que nós temos. E temos outras também. Então, essa que é a riqueza do nosso país e que as pessoas vêm aqui e ficam encantadas com a nossa riqueza, com o bem receber que nós recebemos as pessoas. É isso que nós estamos caminhando muito bem. Você, enquanto mulher e enquanto mãe, né, sempre foi uma mulher que esteve à frente dos negócios, fez parte de diretoria como da ABAV, por exemplo. O fato de você ser mulher, isso foi um empecilho? Não. Eu vou te ser sincera que eu sempre tive apoio, como eu te falei, dos meus pais, depois do meu marido, né, sempre me deu apoio e sempre muito respeitoso. Eu viajava muito, já casada, eu viajava muito e as pessoas, para as empresas que eu ia visitar, as oportunidades que eu tive, eu nunca tive problema nenhum. Sempre muito respeito e querendo, inclusive, mostrar o local que você estava visitando para você poder trazer para o Brasil e levar pessoas, ou então dentro do Brasil mesmo, sabe? Fui em vários eventos dentro do Brasil. Então, assim, eu realmente nunca tive nada que... não, nunca tive, muito pelo contrário. Eu realmente muito abençoada, oportunidades, agarrando, estudando, porque as oportunidades vêm, né? Como é que você vai agarrar? Como é que você vai respeitar, primeiro que tudo? Você tem que respeitar. Sim. Né? E desenvolver em cima das oportunidades que aparecem, sabe, Isa? Eu acredito. Isso é importante. E a gente está atento porque, às vezes, como você disse, a oportunidade vem e a gente não percebe. Sim. E aí ela passa. O ano passado, a nossa diretora teve uma oportunidade também. Surgiu, ela pegou o telefone e falou assim: vou para Paris amanhã. Eu falei: como? Ela: não, eu vou para Paris. Surgiu uma oportunidade. Sério? Eu falei: vai mesmo, não perde não. E assim, foi lá para fazer a cobertura e foi algo extraordinário na vida dela. Sim. Então são oportunidades que nem ela estava pensando que ia acontecer e nem ninguém. Então, essa questão da oportunidade, quando ela surge, a gente não pode deixar passar. Sim, é ter aquela questão de maturidade e transparência de pesquisar, de ver realmente é interessante, não é interessante e seguir com o que você precisa para se aprofundar na situação que é colocada para você. Então, isso ao longo da minha vida eu sempre tenho converso com meu marido. Hoje eu tenho 3 filhos e que são super companheiros, né? Tenho a família deles que nos apoiam, que a gente conversa, porque o jovem tem uma visão diferente da nossa. Isso que é a riqueza grande. As pessoas, por exemplo, a minha equipe, a grande maioria é muito mais nova. É um aprendizado tremendo. Como é que é essa conexão aí hoje? Mundo digital, com você um pouco mais experiente, com essas viagens, como é que vocês se tratam lá dentro? Como é que funciona? Não entendi bem sua pergunta. Por exemplo, hoje a gente está num mundo altamente digital, sim, certo? Sim. Então a gente tem, como você disse desde o início, WhatsApp, Instagram, YouTube. Você hoje fala com a pessoa que está lá do outro lado. Quando você começou, sendo você uma das primeiras, não era assim. Não. Como é que foi essa transição? Bom, a primeira vez eu vi, acho que você nunca... Telex. Né? Eu lembro que eu estava fazendo curso de guia, fui na torre do aeroporto de Vitória, quando eu vi aquela máquina falando sozinha, eu falei: meu Deus do céu, isso fala, né? Telex. Aí depois veio um fax, né? O computador.
E o que acontece? Você foi acompanhando cada mudança. Fui acompanhando, trabalhando, pesquisando. Apoio dos jovens lá na agência, eu tenho dúvida, eu falo com elas, eu falo, meninas, me ajuda aqui. Me ajuda, a parte de publicação, né, nos Instagram, elas têm ideias, é muito rápido essa parte de informática. E eu sei das minhas limitações, aí o que eu faço? Não vou parar nas minhas limitações, não, vou estudar, pesquiso muito, fico cutucando, às vezes dá umas coisas erradas, mas aí eu vou acerto. É aquele não tenho medo. Porque se eu tiver medo de errar... Aí a gente nem sai do lugar. Pois é, a gente para. Porque é muita novidade pra gente. É verdade. Pra mim é muita informação nova. Aí eu vou pesquisando. Pesquiso muito, estudo muito. Isso é importante. Já que agora, quem quer viajar hoje, então a gente faz o planejamento e entra em contato com você. O planejamento, porque a pessoa, às vezes, sabe uma coisa interessante? Às vezes a pessoa fica assim, eu não vou ligar porque eu acho que eu não vou ter condições. Mesmo viagem lazer, liga, entre em contato com a gente tem um Instagram também. Por quê? O que é legal? Você vai saber das oportunidades. Às vezes, realmente, não tem nada a ver para você. Mas só em você pesquisar, sabe aquela coisa? Você pesquisar, você fica antenada. Às vezes uma amiga quer, ou então para você mesmo saber dos países, das cidades. E vai pesquisando. Não pode parar. É isso aí. Olha, obrigada pela sua participação. Adorei nosso bate-papo. Espero que nós tenhamos inspirado outras pessoas que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify, a querer viajar, a querer sair, fazer algo diferente e procurar saber sobre o intercâmbio para gente da nossa idade, para os pequenos, para os filhos, porque é o que você falou, cada viagem é uma transformação, a pessoa volta diferente, volta com mais aprendizado, né? Com certeza tentar sair da caixinha. É isso aí. Tá, obrigada. Jaque. Eu que te agradeço a oportunidade, Isa. Muito obrigada. Olha, chegamos ao final de mais um Eu e Elas aqui, o nosso podcast. Mas você já sabe que semana que vem a gente tá aqui de novo. Aproveita para nos curtir nas nossas redes sociais, seguir a gente no nosso YouTube, no Spotify também e acessar aí todos os nossos canais, viu? Um beijo. Semana que vem eu tô de volta.